O piano de cauda preto brilhante estava intocado no canto do opulento salão de baile do Evergreen Hotel, a sua superfície polida refletindo os lustres de cristal acima. O baile de gala anual de caridade organizado pela Hartwell Industries estava em pleno andamento, com garçons em uniformes impecáveis circulando entre os grupos da elite de Boston. O champanhe fluía livremente, os diamantes brilhavam, e sob o agradável zumbido das conversas, havia uma corrente inconfundível de poder e riqueza. Amélia Bennett estava parada perto da entrada de serviço, alisando nervosamente o vestido preto emprestado. Aos 32 anos, ela era atraente de uma forma discreta, com olhos castanhos calorosos e cabelos castanhos presos num penteado simples. Aquela noite era o seu primeiro evento como parte da equipa de catering, um segundo emprego que ela havia aceitado para complementar a sua renda como professora de música numa escola pública. O dinheiro extra ajudaria com os próximos tratamentos médicos de sua filha de 6 anos, Penny. "Ei, garota nova!" chamou Travis, um dos garçons mais antigos, acenando para ela com um movimento do queixo. "Como está indo aí?" "Bem", respondeu Amélia, reabastecendo sua bandeja com taças de champanhe. Só tentando não deixar cair nada, sorriu Travis, seus olhos se voltando para o salão de baile. "Está vendo aquele piano? Dizem que o entretenimento foi cancelado à última hora. Há rumores de que o próprio Gabriel Hartwell está de mau humor por causa disso." Amélia seguiu o olhar dele até uma figura alta e imponente parada perto do centro da sala. Gabriel Hartwell, CEO da Hartwell Industries e um dos homens mais ricos da América, conversava com vários convidados, mas sua expressão permanecia distante, quase fria. Aos 40 anos, ele tinha a postura confiante de alguém acostumado a comandar, com cabelos grisalhos nas têmporas e olhos azuis penetrantes que pareciam não perder nada. "O que isso tem a ver comigo?" perguntou Amélia, voltando ao seu trabalho. Travis inclinou-se para mais perto, o seu hálito cheirando a menta e malícia. Ouviu o coordenador do evento em pânico. Aparentemente, Hartwell doou este piano e gosta muito de mostrar talentos locais. Um pianista famoso de Gilead deveria tocar esta noite. "Isso é uma pena", disse Amélia, preparando-se para voltar ao salão. "Espere", Travis agarrou o braço dela. "Um dos outros rapazes mencionou que você ensina música ou algo assim. Você sabe tocar?" Amélia hesitou. "Eu estudei piano na faculdade, mas isso foi há anos. Não toco profissionalmente desde então." "Perfeito", interrompeu Travis com os olhos brilhando. "Desafio-te a tocar alguma coisa. Imagina só a cara desses ricos quando uma empregada se sentar ao piano chique deles. De jeito nenhum." Amélia soltou o braço. "Não. Preciso deste emprego, Travis. Ora, qual é o pior que pode acontecer? Eles te demitem. Há muitos trabalhos de catering em Boston." Ele acenou com a cabeça para o piano novamente. "Além disso, aposto que não consegues. Essas pessoas percebem uma farsa a quilômetros de distância." Algo mudou na expressão de Amélia. Orgulho, talvez. Ou desafio. "Eu não sou falsa." "Prova", desafiou Travis. Amélia respirou fundo. Pensamentos sobre dinheiro encheram a sua mente. A sua corajosa filhinha enfrentando outra cirurgia no mês que vem, sempre sorrindo apesar da dor. Às vezes, a vida exige riscos. "Segure a minha bandeja", disse ela baixinho. Os olhos de Travis se arregalaram. "Espera, você realmente vai fazer isso? Eu estava apenas a brincar contigo." Mas Amélia já estava a afastar-se, movendo-se decididamente pela multidão, o coração batendo forte no peito enquanto se aproximava do piano. Alguns olhares curiosos se voltaram para ela quando colocou a bandeja vazia em uma mesa próxima e alisou as mãos no vestido mais uma vez. A coordenadora do evento, uma mulher atarefada com uma prancheta, a viu e franziu a testa. "Desculpe, você não pode. Ouvi dizer que perderam o pianista", disse Amélia suavemente. "Eu posso ajudar." A mulher parecia cética. "Tu és da equipa de catering." "Sim, mas também sou pianista." Amélia manteve o olhar firme na mulher. "O que tem a perder?" Após um momento de hesitação, a coordenadora acenou com a cabeça secamente. "Está bem, uma música. Se não estiver a funcionar, eu sinalizo para você parar." Amélia aproximou-se do piano, ciente da atenção crescente. Uma onda de sussurros a seguiu, enquanto ela se sentava no banco e ajustava a altura. Ela podia sentir olhares curiosos e ouvir risadas reprimidas. Pelo canto do olho, ela avistou Travis e vários outros garçons observando com expressões que variavam entre diversão e horror.
Ela respirou fundo e colocou as mãos nas teclas. O marfim frio sob os seus dedos parecia um regresso à casa após uma longa viagem. Por um momento, ela fechou os olhos, lembrando-se das noites tardias a praticar na faculdade, dos sonhos de salas de concerto e da vida que ela outrora imaginara. Então, ela pensou no rosto pequeno e confiante de Penny, e tudo se cristalizou em perfeita clareza. Amélia começou a tocar a noturna de Chopin em mi bemol maior, operante 9, número 2. A melodia familiar fluía dos seus dedos, enchendo o vasto espaço com a sua beleza assombrosa. As notas iniciais foram hesitantes no início, mas à medida que ela continuava, a memória muscular assumiu o controle. O seu corpo lembrava-se do que a sua mente tinha esquecido. As transferências subtis de peso, o timing preciso, o toque delicado necessário para fazer a peça cantar, em vez de apenas soar. A sala ficou gradualmente em silêncio. As conversas cessaram a meio da frase. As taças de champanhe pararam a meio caminho dos lábios. Até os garçons ficaram paralisados, esquecendo momentaneamente suas tarefas. A música crescia e diminuía como as marés do oceano, contando uma história de saudade e força silenciosa. Quando Amélia olhou brevemente para cima, seus olhos inadvertidamente encontraram os de Gabriel Hartwells do outro lado da sala. Ele tinha se virado completamente para o piano, com uma expressão indecifrável, mas toda a sua atenção fixa nela. Ela rapidamente desviou o olhar, concentrando-se novamente na música, mas a breve conexão a deixou estranhamente abalada. Ao tocar as notas finais, deixando-as desaparecer suavemente no silêncio, Amélia percebeu a quietude total que se instalara no salão de baile. Por um instante, ninguém se moveu ou falou. Então, os aplausos irromperam, começando lentamente e crescendo, até se tornarem uma aprovação entusiástica. Corada e ligeiramente desorientada, Amélia levantou-se e fez uma pequena reverência desajeitada. A coordenadora do evento corria em direção a ela, não mais parecendo atarefada, mas animada. Isso foi maravilhoso, disse a mulher. Você consideraria tocar mais algumas peças? Nós a recompensaríamos, é claro. Antes que Amélia pudesse responder, ela percebeu Gabriel Hartwell abrindo caminho entre a multidão em direção a eles. Seu rosto permanecia composto, mas havia algo diferente em seus olhos, uma intensidade que não existia antes. Quem é você? Perguntou ele sem preâmbulos quando chegou até eles. Amélia Bennett, ela respondeu, subitamente consciente do vestido emprestado e do seu estatuto de empregada. Onde estudou? No Conservatório de Nova Inglaterra, mas não terminei. Tive de sair no último ano. O olhar de Gabriel percorreu o rosto dela até as mãos e voltou. Por quê? A pergunta foi direta, quase intrusiva, mas Amélia viu-se a responder honestamente. A vida aconteceu. As prioridades mudaram. Ele acenou com a cabeça uma vez, como se confirmasse algo para si mesmo. Toque outra, disse ele, e embora o seu tom fosse gentil, claramente não era um pedido. Quando Amélia se sentou novamente ao piano, não pôde deixar de sentir que algo significativo tinha acabado de acontecer, embora não soubesse dizer o que era. Tudo o que ela sabia era que quando os seus dedos encontraram os acordes iniciais de Clair de Lune, de Debussy, o seu mundo estava de alguma forma a inclinar-se no seu eixo, realinhando-se numa nova configuração. Atrás dela, Gabriel Hartwell permanecia imóvel, observando as suas mãos dançarem pelas teclas, com uma expressão que nenhum dos seus colegas jamais tinha visto antes. A semana seguinte ao baile de gala passou num borrão para Amélia. A sua breve apresentação lhe rendeu mais do que apenas aplausos. O coordenador do evento colocou 5 notas novas de $100 na sua mão antes de ela sair, chamando isso de cachê. O dinheiro foi direto para o fundo médico de Penny, uma pequena reserva contra a montanha de contas que mantinha a Amelia acordada à noite. Mamã, podemos comprar gelado? Perguntou Penny enquanto caminhavam para casa depois da escola na sexta-feira da tarde. Apesar da dor crônica que muitas vezes a deixava cansada, o ânimo de Penny permanecia alegre, o seu sorriso iluminando os traços delicados emoldurados por cachos loiros rebeldes. Queres saber? Acho que hoje podemos, respondeu Amélia, apertando a mãozinha da filha. Elas fizeram um desvio até a sua loja favorita, onde Penny deliberou seriamente sobre os sabores antes de se decidir pelo sorvete arco-íris. Enquanto se sentavam em uma mesinha perto da janela, Amélia observava a alegria da filha por esse prazer simples,
e sentia a mistura familiar de amor e preocupação que se tornara sua companheira constante desde o diagnóstico de Penny, 2 anos atrás. A senhora Peterson disse que eu toquei muito bem na aula de música hoje, anunciou Penny com os lábios manchados de sorvete de arco-íris. Ela disse, talvez eu tenha talento como você. Amélia sorriu. Isso é maravilhoso, querida. Talvez possamos praticar juntas neste fim de semana. Podemos tocar aquela música bonita, The Moon One, de Claire de Lune. Claro, podemos tentar a versão simplificada que te ensinei. O telemóvel de Amélia vibrou com um número desconhecido. Normalmente, ela ignorava chamadas desconhecidas, mas algo a levou a atender. Senhora Bennet, aqui é Richard Klein, assistente de Gabriel Hartwell. Amélia quase deixou cair a colher. Sim, o senhor. Hartwell gostaria de se encontrar consigo para discutir uma possível oportunidade. Estaria disponível amanhã à tarde? Atordoada, Amélia marcou um encontro na sede da Hartwell Industries, no centro da cidade, no dia seguinte. Depois de desligar, ela olhou para o telefone incrédula. Quem era, mamã? Estás com uma cara engraçada, observou Penny. É só alguém a oferecer um emprego, respondeu Amélia com cuidado. Um emprego melhor do que o teu emprego noturno? Aquele que te deixa cansada? O coração de Amélia apertou. Aos 6 anos, Penny já era muito perspicaz em relação à sua situação. Talvez veremos. Naquela noite, depois de colocar Penny na cama, Amélia ligou para a sua vizinha Margaret Walsh, uma enfermeira aposentada que frequentemente ajudava a cuidar da criança. Claro que posso cuidar da Penny amanhã, garantiu Margaret. Parece importante. Provavelmente não é nada, disse Amélia, tentando controlar as suas próprias expectativas. Mas obrigada. O sábado chegou e Amélia estava em frente ao armário, confrontada com a realidade desanimadora de que não tinha nada apropriado para uma reunião com um dos empresários mais ricos do país. Finalmente decidiu-se pela sua única roupa para entrevistas. Uma saia azul marinho e um blazer a condizer que já tinham visto dias melhores. O edifício da Hartwell Industries dominava o horizonte de Boston, uma torre reluzente de aço e vidro. No átrio com piso de mármore, Amélia deu o seu nome a uma recepcionista que a encaminhou para um elevador expresso. O seu estômago revirou-se quando o elevador disparou para o 4º andar. Richard Klein foi recebê-la quando as portas se abriram, um homem preciso com óculos de armação de metal e um sorriso educado. Senhora Bennet, obrigado por vir em tão curto prazo. O Sr. Hartwell está à sua espera. Ele conduziu-a por um elegante espaço de escritórios até um conjunto de portas de mogno, bateu uma vez e convidou-a a entrar. O escritório de Gabriel Hartwell era inesperadamente discreto, espaçoso, mas não ostentoso, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica do porto de Boston. Ele levantou-se de trás da secretária quando ela entrou, parecendo ainda mais imponente à luz do dia do que na iluminação fraca do salão de baile. Menina Bennet, por favor, sente-se. Ele apontou para uma cadeira em frente à sua secretária. Gostaria de café, chá? Não, obrigada, respondeu Amélia, sentando-se na ponta da cadeira com as mãos firmemente cruzadas no colo. Gabriel observou-a por um momento. A sua atuação na outra noite foi notável. Já ouvi profissionais com menos habilidade e certamente menos sentimento. Obrigada, disse Amélia, sem saber ao certo onde isso iria dar. Fiz algumas pesquisas, continuou ele, surpreendendo-a. Estavas no caminho certo para uma carreira promissora. Bolsa integral no conservatório, críticas elogiosas do recital dos alunos. Então desapareceste completamente da cena musical. Amélia enrijeceu. Como eu disse, as prioridades mudaram. A tua filha, afirmou Gabriel, em vez de perguntar, ao ver o olhar surpreso dela, acrescentou. Sou meticuloso quando algo me interessa, senhorita Bennet. A minha filha não está em discussão, disse Amélia com firmeza, apesar do nervosismo. Se é por isso que estou aqui, não está, interrompeu Gabriel, com a expressão suavizando-se ligeiramente. Peço desculpas se ultrapasse os limites. Queria entender por que alguém com o seu talento está a trabalhar como fornecedora de catering. Amélia relaxou um pouco. Ensinar música em uma escola pública com poucos recursos não paga todas as contas. Gabriel acenou com a cabeça, aceitando isso sem julgamento. Tenho uma proposta para si. A minha mãe, Caroline Hartwell, vai fazer 70 anos no mês que vem.
Ela era uma patrona dedicada das artes antes de sua saúde começar a declinar. Hoje em dia, ela raramente sai de sua propriedade em Newport. Ele fez uma pausa, movendo-se para olhar para o porto. Ela me ensinou a tocar piano quando eu era criança. É uma das poucas boas lembranças que tenho da minha infância. O piano que tocaste na gala era dela. Eu doei-o ao hotel em nome dela há anos. Essa revelação pessoal pareceu custar-lhe algo. Amélia permaneceu em silêncio, sentindo que havia mais nessa história. A música era tudo para ela antes, continuou Gabriel. Agora ela demonstra pouco interesse em qualquer coisa. Os médicos dizem que não é apenas declínio físico, mas falta de vontade. Ele voltou-se para Amélia. Gostaria de contratá-la para tocar para ela. Apresentações privadas na propriedade dela 2 vezes por semana, para começar. Amélia piscou, surpresa. Não sou mais uma pianista profissional. Você poderia ter enganado todos naquela gala. Um leve sorriso apareceu brevemente em seu rosto, incluindo a mim. O que exatamente isso envolveria? Ela perguntou cautelosamente. Você dirigiria até Newport, para da mais Newport, a cerca de 1 hora de Boston, e tocaria para minha mãe por aproximadamente 2 horas. O repertório seria a sua escolha, embora ela prefira os românticos, Chopin, Liszt, Schumann e a remuneração. $2.000 por sessão. Amélia ficou sem fôlego. Isso é excessivo. Não é caridade, se é isso que a preocupa. É o preço normal para uma apresentação privada de um pianista e habilidoso. Os olhos dele mantiveram-se fixos nos dela, mais as despesas de viagem. O valor era impressionante, suficiente para cobrir as despesas médicas de Penny e ainda sobrar. Mas a desconfiança a incomodava. Por que eu? Há pianistas profissionais que você poderia contratar. Gabriel considerou a pergunta dela. A maneira como você tocou naquela noite não foi apenas tecnicamente proficiente. Havia emoção, vulnerabilidade. A minha mãe precisa mais dessa conexão do que de uma técnica perfeita. Algo na voz dele fez Amélia se perguntar se talvez ele também precisasse disso. Tenho uma filha, disse ela. A agenda dela, as necessidades dela vêm em primeiro lugar. Podemos trabalhar de acordo com a sua disponibilidade. Richard vai tratar da logística. Gabriel aproximou-se da secretária. Pode pelo menos considerar? Amélia pensou na próxima cirurgia de Penny, nas contas a acumular, no segundo emprego que a deixava exausta. Quando gostaria que eu começasse? Na próxima semana, se possível. Ele pareceu satisfeito com a sua aceitação implícita. Há mais uma coisa. Ele pressionou um botão na sua secretária. Richard, manda-os entrar. A porta do escritório abriu-se e um casal de meia-idade entrou, parecendo nervoso. Menina Bennett, estes são Walter e June Spencer. Eles também estavam na gala. June Spencer deu um passo à frente com os olhos brilhantes. A sua interpretação foi linda. Walter e eu. Bem, a nossa filha deveria casar-se no mês que vem, mas o noivo dela, ela hesitou. Walter colocou o braço à volta da esposa. O noivado da nossa filha terminou mal. Ela está devastada. O casamento incluiria uma peça especial para piano durante a cerimônia. A favorita da avó dela. Esperávamos que você pudesse considerar tocar na cerimônia, em vez do artista que nos deixou na mão. Amélia olhou do casal esperançoso para Gabriel, confusa sobre o seu envolvimento. Os Spencers são velhos amigos, explicou Gabriel. Quando mencionaram o seu dilema, pensei em você. Eles vão compensá-la separadamente, é claro. June estendeu a mão para Amélia. Sabemos que é em cima da hora, mas significaria tudo para a nossa Kelly. Amélia sentiu-se emocionada. Ontem ela era uma mãe solteira em dificuldades e hoje estava recebendo oportunidades que poderiam mudar tudo. Parte dela se perguntou se isso não era bom demais para ser verdade. Ficarei feliz em ajudar, ela se viu dizendo. É só me informar os detalhes. Depois que os Spencers saíram, Gabriel acompanhou Amélia até o elevador. Richard entrará em contato com os detalhes. Vejo você na casa da minha mãe na próxima semana. Quando as portas do elevador começaram a se fechar, Amélia deu uma última olhada em Gabriel Hartwell. Por um momento, sua expressão cuidadosamente controlada se abriu, revelando algo que parecia quase esperança. A mansão em estilo georgiano que pertencia a Caroline Hartwell erguia-se majestosamente num penhasco com vista para o Oceano Atlântico. Enquanto Amélia passava pelos portões de ferro e subia a entrada sinuosa,
Sentia-se cada vez mais deslocada. O seu Honda Civic usado parecia absurdamente modesto contra o pano de fundo de jardins bem cuidados e estátuas clássicas. Uma funcionária da limpeza cumprimentou-a na porta da frente, conduzindo-a por um hall de entrada com piso de mármore adornado com obras de arte de valor inestimável. A senhora Hartwell está na sala de música, explicou a mulher. O Sr. Gabriel chegou mais cedo. Ele normalmente não participa nessas sessões, mas queria estar presente na primeira. O estômago de Amélia apertou-se. Ninguém tinha mencionado que Gabriel estaria presente. Ela passou a semana anterior a praticar freneticamente, determinada a justificar os honorários extravagantes. Agora, a pressão duplicou. A sala de música era um espaço cheio de luz, com janelas altas voltadas para o oceano. Um magnífico piano de cauda Steinway estava no centro. Gabriel virou-se quando ela entrou, com a expressão indecifrável de sempre. Ao lado dele, numa cadeira de rodas, estava sentada uma mulher elegante, mais velha, com cabelos prateados penteados para trás. Apesar da sua fragilidade óbvia, a postura de Caroline Hartwell continuava impecável, e suas feições aristocráticas eram claramente a origem da beleza impressionante do filho. "Mãe, esta é Amélia Bennett", disse Gabriel. Caroline olhou para Amélia com os seus olhos azuis frios. "É mais jovem do que eu esperava. É uma honra conhecê-la, senhora Hartwell", respondeu Amélia, estendendo a mão. Caroline mal a tocou antes de a retirar. "Gabriel disse-me que é muito talentosa. Veremos." O seu tom sugeria um profundo ceticismo. Amélia olhou para Gabriel, que acenou levemente com a cabeça em sinal de encorajamento. Respirando fundo, ela foi até o piano, ajustou o banco e começou o programa que havia preparado com a balade no em sol menor, de Chopin. A ação do Steinway era perfeita, seu tom rico e ressonante. Enquanto tocava, Amélia se perdeu na música, esquecendo momentaneamente o público. Quando terminou a peça e olhou para cima, a expressão de Caroline permanecia inalterada. Mas Gabriel observava-a com a mesma intensidade que ela notara na gala. "Continue", instruiu Caroline. Amélia tocou por quase 2 horas, passando pelo seu repertório cuidadosamente selecionado. Durante todo o tempo, Caroline não mostrou nenhuma reação, sentada imóvel, exceto por um gole ocasional de chá trazido por um membro da equipa. Quando Amélia terminou a sua última peça, Consolação número 3, o silêncio tomou conta da sala. "Por hoje é tudo", disse Caroline finalmente. Sem dizer mais nada, ela pressionou um botão na sua cadeira de rodas e se virou, saindo por uma porta lateral. Desanimada, Amélia começou a recolher as suas partituras. "Acho que ela não gostou." "Está enganada", disse Gabriel, aproximando-se do piano. "Há anos que não a vejo assistir a um recital completo. Normalmente, ela dispensa os artistas em 15 minutos. "A sério? A minha mãe não é do tipo que elogia efusivamente. O facto de ela ter ficado é significativo." Ele fez uma pausa. "Vais continuar?" Amélia pensou no cheque que a esperava. Dinheiro que cobriria 3 meses de medicamentos para Penny. "Sim, se ela me aceitar." "Ela vai aceitar." Algo parecido com um sorriso passou pelo rosto de Gabriel. "Até a próxima semana, menina Bennett." Nas semanas seguintes, uma rotina se desenvolveu. 2 vezes por semana, Amélia dirigia até Newport, tocava para Caroline e ocasionalmente trocava breves gentilezas com Gabriel quando se cruzavam. Caroline permanecia distante, embora Amélia começasse a notar mudanças sutis, um dedo batendo, um leve aceno durante passagens específicas. Enquanto isso, Amélia se preparava para o casamento dos Spencer, encontrando-se com a noiva de coração partido, Kelly, que lentamente começou a mostrar sinais de recuperação enquanto trabalhavam juntas na seleção de músicas. A vida ganhou um novo ritmo, um pouco menos frenético do que antes. Ela até conseguiu reduzir as suas horas na empresa de catering. Na sua 5ª visita a Newport, Amélia chegou e encontrou Caroline sozinha. "Gabriel está em Tóquio a negócios", explicou Caroline com um tom ligeiramente mais caloroso do que nas sessões anteriores. "Ele pede desculpa." Amélia ficou surpreendida com a sua própria desilusão. Naquele dia, algo mudou. A meio da sonata patética de Beethoven, Amélia reparou que Caroline fechou os olhos, suavizando as suas feições severas. Quando a peça terminou, a mulher mais velha falou: "Tocas com emoção genuína. É raro hoje em dia. Há demasiados técnicos e poucos artistas." Disse ela,
apontando para uma pasta de couro numa mesa lateral. Traz-me isso. Dentro estavam programas amarelados de concertos que datavam de décadas atrás. Eu também era pianista, disse Caroline, mostrando a Amélia fotografias de uma versão mais jovem de si mesma em vários locais de prestígio. Não profissionalmente, o meu pai nunca teria permitido. Mas eu tinha algum talento, Gabriel mencionou que lhe ensinou. Uma sombra passou pelo rosto de Caroline. Até que o meu marido decidiu que era uma atividade demasiado feminina para o seu filho e herdeiro. A sua voz endureceu. William Hartwell tinha ideias muito específicas sobre masculinidade. Amélia ouviu enquanto Caroline revelava gradualmente pedaços da história da família. O seu casamento com o autoritário William, as suas expectativas rígidas para o seu único filho, o lento sufocamento das suas próprias aspirações musicais. Por que não voltou à música depois que ele faleceu? Amélia perguntou gentilmente. Naquela altura já era tarde demais. As minhas mãos aqui. Caroline ergueu-as, revelando as articulações torcidas pela artrite reumatoide e talvez também o meu espírito. A partir daquele dia, as suas sessões passaram a incluir conversas. Caroline começou a pedir peças específicas, sugerindo até técnicas de dedilhado para passagens difíceis. Perguntou sobre o passado de Amélia, acenando com a cabeça em sinal de compreensão quando Amelia explicou como as necessidades médicas de Penny tinham atrapalhado a sua carreira musical. Você escolheu a maternidade em vez da arte, observou Caroline. Às vezes me pergunto se deveria ter feito a mesma escolha. Gabriel e eu poderíamos ter sido mais próximos. O dia do casamento dos Spencer chegou, coincidindo com a 8ª visita de Amélia a Newport. A cerimônia estava marcada para o início da noite, dando-lhe tempo para sua sessão regular com Caroline primeiro. Quando ela chegou, Gabriel estava inesperadamente presente, tendo voltado de sua viagem de negócios. Pensei em ficar para a apresentação de hoje, disse ele, parecendo mais relaxado do que Amélia jamais o tinha visto. Enquanto tocava The Boots Reverie, Amélia percebeu que Gabriel não estava a olhar para ela, mas para a mãe, com uma emoção complexa nos olhos, quando Caroline sorriu durante uma passagem particularmente bonita. Ele desviou o olhar rapidamente, mas não antes de Amélia perceber a umidade nos seus olhos. Após a sessão, enquanto Amélia se preparava para sair para o casamento, Gabriel acompanhou-a até o carro. A minha mãe parece diferente, disse ele, mais envolvida, mais presente. O que quer que estejas a fazer, está a funcionar. Nós apenas conversamos, respondeu Amélia, sobre música, sobre a vida. Ela tem partilhado histórias sobre a tua infância. Gabriel ficou visivelmente tenso. Que tipo de histórias? Boas, na maioria. Como você era promissor no piano. Ele relaxou um pouco. Até meu pai pôr um fim nisso. Ele tinha outros planos para o coração. Não é tarde demais, você sabe, disse Amélia impulsivamente. Para tocar novamente, algo vulnerável passou pelo seu rosto antes que ele recuperasse a compostura. Algumas oportunidades, uma vez perdidas, não voltam. Ele olhou para o relógio. Você deve ir. Não vai querer se atrasar para o casamento. O casamento dos Spencer foi lindo, a noiva radiante, apesar de seu recente desgosto amoroso. Quando Amélia tocou a música favorita da avó, Ave Maria, de Schubert, durante a cerimônia, não havia olhos secos na igreja. Depois, muitos convidados se aproximaram dela com elogios e pedidos de contato. Entre eles estava Travis, seu ex-colega de trabalho da empresa de catering. Que surpresa vê-la aqui, disse ele, seu tom menos amigável do que suas palavras. Subiste na vida desde a gala, tocando para os Spencers, indo a Newport 2 vezes por semana para tocar para a velha senhora Hartwell. Amélia enrijeceu. Como sabes disso? Boston é uma cidade pequena em alguns aspectos. As pessoas falam. Travis inclinou-se para mais perto, especialmente quando a misteriosa pianista que chamava a atenção de todos se revelou ser uma empregada de mesa desconhecida que de repente tinha a atenção de Gabriel Hartwell. Devo voltar para a recepção, disse Amélia, desconfortável com a intensidade dele. Travis agarrou o braço dela. Vamos, Amélia. Nós dois sabemos o que realmente está a acontecer. Hartwell não está a pagar-te esses honorários altos apenas para tocar piano. Qual é o teu objetivo? Solte-me, ela sussurrou, afastando-se. Não fazes ideia do que estás a falar, não é? Dizem que Hartwell nunca se interessa por ninguém sem motivo.
O que te torna tão especial? A menos que, disse ele, estreitando os olhos maliciosamente. Talvez eu devesse fazer algumas ligações para a imprensa. O caso secreto do bilionário com uma mãe solteira. Ela daria uma manchete interessante. Não há nenhum caso, insistiu Amélia com o rosto em chamas. É um acordo profissional. Então não se importará se eu partilhar o que sei. Travis continuou, incluindo detalhes sobre a sua filha doente. As pessoas adoram histórias tristes. Deixe a minha filha fora disso. Amélia advertiu com raiva genuína. Está tudo bem aqui? Uma voz grave interrompeu. Gabriel Hartwell estava atrás deles, impecavelmente vestido com um smoking, sua expressão gélida enquanto olhava para Travis. Travis, disse ele. Sr. Hartwell estava apenas a conversar com um antigo colega. Estava? O tom de Gabriel poderia congelar o fogo. Do meu ponto de vista, parecia assédio. Não, senhor, apenas uma conversa amigável. Vou-me embora agora. Travis retirou-se apressadamente. Amélia olhou para Gabriel em choque. O que está a fazer aqui? Os Spencers convidaram-me. Cheguei atrasado. Ele virou-se para ela, a preocupação substituindo a sua raiva fria. Está bem? Quem era aquele? Ninguém importante, disse Amélia, ainda abalada. Apenas alguém com quem eu trabalhava, Gabriel estudou o rosto dela. Ele a perturbou. Não é nada realmente, Amélia forçou um sorriso. Não esperava vê-lo aqui. Eu não esperava vir, ele admitiu. Mas queria ouvi-la tocar em um ambiente diferente. Antes que Amélia pudesse responder, Kelly Spencer se aproximou radiante em seu vestido de noiva. Amélia, todos adoraram a sua apresentação. Ela percebeu Gabriel e sorriu ainda mais. Sr. Hartwell, a minha mãe disse que o senhor poderia vir. Obrigada por nos apresentar a Amélia. Ela tem sido uma bênção durante este momento difícil. Depois que Kelly saiu, um silêncio constrangedor se instalou entre eles. Eu deveria verificar a próxima parte do programa, disse Amélia finalmente. Gabriel assentiu. Claro, mas Amélia, ele hesitou, incomumente incerto. Gostaria de jantar comigo amanhã à noite? Há algo que gostaria de discutir consigo. Com o coração batendo inexplicavelmente forte, Amélia concordou antes de se afastar rapidamente, confusa com a sua reação ao simples pedido dele. Mais tarde, naquela noite, enquanto arrumava os seus instrumentos, Amélia encontrou um envelope que alguém havia colocado entre as suas coisas. Dentro havia um recorte de jornal de 17 anos atrás. Um pequeno artigo sobre um acidente de carro que tirou a vida de um jovem casal, deixando seu filho adolescente como o único sobrevivente. O nome do filho era Gabriel Hartwell. Escrito em tinta vermelha no recorte estavam as palavras: Pergunte a ele o que realmente aconteceu naquela noite. Pergunte a ele o que ele fez. O restaurante que Gabriel escolheu para o jantar era um estabelecimento pequeno e elegante, escondido em uma rua tranquila de Boston. Nenhuma placa chamativa anunciava a sua presença, apenas uma discreta placa de latão ao lado de uma pesada porta de madeira. No interior, a iluminação era suave, o ambiente íntimo, com apenas uma dúzia de mesas espaçadas entre si. O metrô levou Amélia a um recanto privado onde Gabriel já a esperava. Ele levantou-se quando ela se aproximou, a sua habitual reserva suavizada por algo que quase parecia nervosismo. Obrigado por ter vindo, disse ele, puxando a cadeira para ela. Amélia passou horas a debater se deveria levar o recorte de jornal. Agora ele estava na sua bolsa, queimando um buraco na sua consciência. As palavras vermelhas acusatórias continuavam a piscar na sua mente. Pergunte-lhe o que ele fez. Está tudo bem? Perguntou Gabriel, percebendo a sua distração. Amélia forçou um sorriso, apenas cansada depois de ontem. O casamento foi lindo, mas emocionante. Eles pediram, fazendo conversa fiada, cuidadosa sobre os Spencers, sobre o progresso de Caroline, sobre o clima instável do outono. Gabriel parecia diferente aqui, mais acessível, menos o bilionário intocável. Você mencionou que queria discutir algo. Amélia finalmente perguntou depois que o primeiro prato chegou. Gabriel pousou o garfo. Sim, é sobre a minha mãe. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Os médicos dela estão a ver uma melhora significativa. Estão a chamar isso de notável, especialmente a redução nos níveis de dor e nos sintomas de depressão. Isso é maravilhoso, disse Amélia sinceramente. Eles atribuem isso às suas visitas,
Os olhos dele fixaram-se nos dela do outro lado da mesa. Não apenas a música, mas a conexão que estabeleceu com ela. Ninguém a alcançava assim há anos. Amélia corou ligeiramente sob o olhar intenso dele. Ela é uma mulher extraordinária. Sim, é mesmo. A expressão de Gabriel suavizou-se, o que torna mais difícil o que estou prestes a propor. Ele respirou fundo. Gostaria de tornar o nosso acordo mais permanente, uma posição formal, companheira musical e terapeuta, em tempo integral da minha mãe. Amélia piscou, surpresa. Não sou uma musicoterapeuta treinada. O que você está fazendo está funcionando melhor do que qualquer terapia que ela já tentou. O cargo incluiria um salário substancial, benefícios e acomodações para si e para a sua filha na propriedade de Newport. Os seus olhos permaneceram firmes. A Penny teria acesso aos melhores cuidados médicos. Há uma excelente escola privada nas proximidades. A oferta era impressionante em sua generosidade e mudaria completamente a vida dela. Tudo o que Amélia havia se preocupado durante anos poderia ser resolvido com uma única decisão. Isso é impressionante, disse ela honestamente. Pense com calma, respondeu Gabriel. Não há pressa. Quando os pratos principais chegaram, Amélia sentiu o peso do recorte de jornal ficar mais pesado. Se ela aceitasse a oferta dele, estaria a ligar a sua vida e a de Penny à família Hartwell. Ela não devia à filha saber a verdade sobre o homem que lhe fazia uma proposta tão extraordinária. Gabriel, ela começou hesitante. Há algo que preciso perguntar-lhe. A expressão dele ficou cautelosa. O que é? Reunindo coragem, Amelia enfiou a mão na bolsa, tirou o recorte e colocou-o cuidadosamente sobre a mesa entre eles. Alguém deixou isto para mim no casamento. Gabriel ficou completamente imóvel, o rosto empalidecendo enquanto olhava para o jornal desbotado. O silêncio se prolongou tanto que Amélia começou a se arrepender da sua decisão. Quem lhe deu isso? Ele finalmente perguntou, com a voz quase inaudível. Não sei. Estava entre as minhas partituras quando eu estava a arrumar as coisas. Amélia o observou com atenção. A nota sugere que há mais na história do que foi relatado. A mão de Gabriel tremeu levemente quando ele pegou o recorte. Sempre há, disse ele baixinho. Após um longo momento, ele olhou para cima, os olhos cheios de uma dor tão crua que Amélia quase recuou. Quer saber o que realmente aconteceu naquela noite, Amélia? É por isso que veio hoje à noite? Não, ela respondeu com sinceridade. Vim porque você me pediu. Mas agora sim, acho que preciso saber. Gabriel acenou para o empregado. Traga o carro. Precisamos de um lugar mais privado para essa conversa. 30 minutos depois, eles caminhavam ao longo do rio Charles, com as luzes da cidade refletindo na água escura. A noite tinha ficado fria e Gabriel insistiu para que ela pegasse o seu casaco. Ele ficava grande nela e trazia o cheiro suave da sua colônia. Eu tinha 17 anos. Ele começou sem preâmbulos. O meu pai era difícil, controlador. O sucesso era o único resultado aceitável na casa dos Hartwell. O fracasso não era tolerado. Ele olhou para a água. Naquela noite, eu tinha acabado de saber que tinha sido aceite em Yale. A admissão antecipada, a alma mater do meu pai, o caminho que ele tinha escolhido para mim. O maxilar de Gabriel apertou-se. Mas eu também tinha recebido uma oferta da Juilliard. Amélia prendeu a respiração. Tu querias estudar música, piano. Eu tinha praticado em segredo durante anos depois que meu pai proibiu. O meu professor achava que eu tinha um potencial real. Um sorriso amargo cruzou o seu rosto. Eu era ingênuo o suficiente para pensar que meu pai ficaria orgulhoso e mudaria de ideia ao saber que eu tinha sido aceito em um conservatório de prestígio. Mas isso não aconteceu. Amélia adivinhou baixinho. Ele rasgou a carta de aceitação na minha frente. Chamou-me. Gabriel parou de se recompor. Discutimos violentamente. Eu disse-lhe que iria para a Juilliard com ou sem a sua bênção. Ele disse-me que, se eu fizesse isso, não seria mais seu filho. Caminharam em silêncio por alguns passos. Saí furioso. A minha mãe seguiu-me, implorando-me para reconsiderar, para não jogar fora o meu futuro por causa de um hobby. A sua voz quebrou-se ligeiramente. O meu pai veio atrás de nós. Ele estava a conduzir muito rápido, muito zangado, numa curva à beira-mar. A mão de Amélia encontrou o braço dele. O acidente. Gabriel acenou com a cabeça. O carro passou por cima do guarda-corpo. Consegui sair para libertar a minha mãe, mas o meu pai... Ele engoliu em seco.
O carro pegou fogo. Não consegui alcançá-lo. Tu eras apenas uma criança, Amélia sussurrou horrorizada. A investigação concluiu que foi um acidente, mas houve rumores. O Hartwell discutindo com o pai pouco antes do acidente. Alguns sugeriram que eu o distraí de propósito, ou pior. Os seus olhos encontraram os dela, assombrados. A nota sugere que eu fiz algo criminoso. Eu não fiz, mas nunca deixei de me sentir responsável. E a tua música? Nunca mais toquei piano. Fui para Yale, como planeado. Assumi a empresa quando fiz 25 anos. Tornei-me exatamente o que ele queria que eu fosse. A ironia na sua voz era dolorosa de ouvir. A minha mãe recuperou fisicamente, mas algo nela também se partiu naquela noite. Ela afastou-se da vida de mim. Acho que olhar para mim a fazia lembrar-se demasiado do que tinha perdido. O coração de Amélia doía pelo rapaz que ele tinha sido, pelos sonhos que ele tinha abandonado. Até recentemente, até você, Gabriel corrigiu-a. De alguma forma, você tocou-a de uma maneira que eu nunca consegui. Talvez porque eu a faça lembrar-se de si mesma, sugeriu Amélia gentilmente. Uma mãe que ama música. Eles chegaram a uma pequena ponte pedonal. Gabriel parou, virando-se para encará-la de frente. Agora você conhece o meu segredo mais obscuro, disse ele baixinho. Isso muda a sua resposta ao meu pedido? Amélia considerou a pergunta cuidadosamente. Ainda não lhe dei uma resposta. Mas você tem preocupações. Não sobre o que aconteceu há 17 anos, ela assegurou-lhe. Você era uma criança presa numa situação impossível. A minha preocupação é mais prática. Ela respirou fundo. Penny e eu construímos uma vida em Boston. Não é perfeita, mas é nossa. Mudar-se para Newport, tornar-se dependente da generosidade da sua família. É um grande passo. Não é caridade, insistiu Gabriel. Você devolveu à minha mãe a sua alegria, a sua vontade de viver. Isso não tem preço. Mas haveria um preço, disse Amélia baixinho, só que não financeiro. A compreensão surgiu nos olhos dele. Achas que espero algo em troca? Algo pessoal. Os boatos já começaram, admitiu Amélia. O meu ex-colega de trabalho no casamento insinuou coisas. Se eu me mudar para a propriedade da tua família, eu nunca, começou Gabriel. Depois parou, a sua expressão mudando de indecisa para algo mais suave. Essa é a tua única preocupação? O que as pessoas podem pensar? Não, admitiu Amélia, com o coração a bater mais rápido. Também tenho medo que seja verdade. O que pode ser verdade? Que algo pessoal está a se desenvolver? Ela olhou nos olhos dele com firmeza, pelo menos da minha parte. Por um momento, Gabriel pareceu atordoado. Então, lentamente, hesitante, ele estendeu a mão para ela. Amélia, quando você tocou naquela primeira noite no baile, algo aconteceu comigo. Algo que eu pensava ter enterrado para sempre despertou. Os dedos dele apertaram os dela. A última coisa que eu esperava era sentir novamente. Música, emoção, conexão. Mas sinto com você. A honestidade na voz dele deixou Amélia sem fôlego. Então o que estamos a fazer? A musicoterapeuta da sua mãe, sua funcionária. Não é isso que eu quero, Gabriel concluiu. Não, não é, mas eu não achava que tinha o direito de pedir mais. A sua mão livre subiu para tocar a bochecha dela. Eu tenho? Antes que ela pudesse responder, o telemóvel tocou. O toque da Margaret. Pedindo desculpas, Amélia atendeu imediatamente, com o estômago embrulhado pelo pânico na voz da vizinha. É a Penny, disse Margaret. Ela teve uma febre repentina. O hospital diz para levá-la imediatamente. As horas seguintes passaram num borrão. Gabriel insistiu em levá-la ao apartamento de Margaret e depois ao Boston Children's Hospital. Ele usou a sua influência para garantir que Penny recebesse atendimento imediato, ficando ao lado de Amélia durante os exames e testes. Quando Penny finalmente foi acomodada numa sala privada, recebendo antibióticos intravenosos para uma infecção grave, Amélia desabou numa cadeira ao lado da cama, observando o peito da filha subir e descer enquanto dormia. Ela vai ficar bem, disse Gabriel suavemente da porta. O médico acabou de confirmar que os antibióticos estão a funcionar. Amélia acenou com a cabeça, exausta demais para falar. Gabriel entrou, colocando uma chávena de café nas mãos dela. Você deve descansar. Eu posso ficar com ela. Você não precisa fazer isso, disse Amélia, olhando para ele. Eu quero, respondeu ele simplesmente, sentando-se ao lado dela. Após um momento, acrescentou. Liguei para a minha mãe e contei-lhe o que aconteceu.
Lamento não poder ir à sessão de amanhã. Não se desculpe, ela manda lembranças e isto. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de música antiga. Era dela quando criança. Ela achou que Penny poderia gostar quando acordasse. Os olhos de Amélia encheram-se de lágrimas com a gentileza inesperada. Obrigada. Gabriel hesitou, depois falou com cuidado. A minha oferta continua de pé, mas com uma alteração. Em vez de Newport, tenho uma propriedade em Brooklyn, a 15 minutos daqui. Tu e a Penny teriam o vosso próprio espaço, a vossa independência. A minha mãe poderia visitá-las, ou vocês poderiam visitá-la, sem obrigações além disso. Amélia olhou para a filha adormecida, depois voltou a olhar para Gabriel. E nós, seja lá o que for que haja entre nós, vivemos um dia de cada vez, disse ele, sem pressão, sem expectativas, apenas possibilidades. 3 meses depois, numa noite nevada de dezembro, a sala de música da casa de Gabriel em Brookline estava cheia de risos e música de piano. Penny, totalmente recuperada e a prosperar na sua nova escola, sentou-se ao lado de Caroline ao piano de cauda, os seus pequenos dedos tocando com o coração e a alma, enquanto a mulher mais velha tocava o acompanhamento. Da porta, Amélia observava-as com o coração cheio. Os últimos meses trouxeram mudanças que ela nunca poderia ter imaginado. A saúde de Penny melhorou sob os cuidados dos melhores especialistas de Boston. A sua própria carreira floresceu, dividindo o seu tempo entre o ensino, apresentações em eventos privados selecionados e as suas sessões contínuas com Caroline. E depois havia Gabriel. Ele aproximou-se agora, passando o braço pela sua cintura enquanto observavam a mãe e Penny a tocar. Ela está a melhorar a cada dia, murmurou ele. Ambas estão, respondeu Amélia, inclinando-se ligeiramente para ele. Caroline olhou para cima, flagrando-os em seu momento de proximidade, e sorriu, uma expressão genuína e calorosa que transformou seu rosto antes severo. Gabriel, chamou ela, venha mostrar a Penny aquela peça que você tem praticado. Amélia olhou para ele surpresa. Tens praticado? Um leve rubor coloriu as suas bochechas. Só um pouco. Quando não há ninguém por perto. Ele tem tido aulas em segredo. Caroline confidenciou a Penny com uma piscadela conspiratória, tal como fazia quando era criança. Vamos, tio Gabriel. Penny encorajou, dando um tapinha no banco ao lado dela. Nos meses desde que se mudou para Brooklyn, ela adotou Caroline como sua avó honorária e Gabriel como seu tio, formando laços que surpreendiam Amélia diariamente. Gabriel hesitou, depois foi até o piano. Sentando-se, colocou as mãos nas teclas com visível apreensão. Estou muito enferrujado, avisou. Toque a canção de embalar, Caroline pediu gentilmente. Aquela que eu lhe ensinei. Depois de respirar fundo, Gabriel começou a tocar a canção de embalar de Bra de forma simples, mas com uma sensibilidade surpreendente. A doce melodia familiar encheu a sala, trazendo consigo o peso dos anos, da perda e da redescoberta, da cura. Amélia aproximou-se, ficando atrás dele, com a mão pousada levemente no ombro dele. Ela sentiu a tensão nele gradualmente se dissipar à medida que ele se rendia à música. Quando ele terminou, a sala estava silenciosa, exceto pelo suave tic-tac do relógio de pêndulo no canto. Foi lindo, disse Amélia suavemente. Gabriel cobriu a mão dela com a sua. Obrigado por me devolver isso, tudo isso. Mais tarde naquela noite, depois que Penny adormeceu e Caroline se retirou para a sua suíte, Amélia e Gabriel sentaram-se juntos junto à lareira na biblioteca. Tenho uma coisa para si, disse Gabriel, pegando num pequeno pacote embrulhado da sua secretária. Um presente de Natal antecipado. Amélia desembrulhou-o cuidadosamente e encontrou um diário de couro vintage. Ao abri-lo, descobriu que estava cheio de partituras manuscritas, composições originais datadas da década de 1980 até ao início dos anos 2000. São composições da minha mãe, explicou Gabriel. Ela mostrou-mas na semana passada. Durante todos estes anos, eu não fazia ideia de que ela compunha música. São lindas, disse Amélia, folheando as partituras. Complexas, mas acessíveis. Ela tem um talento verdadeiro. Ela quer que as toque. Talvez até que a ajude a publicá-las. Seria uma honra, disse Amélia sinceramente. Gabriel pegou na mão dela. Nunca pensei que a minha família pudesse voltar a estar completa.
Nunca pensei que poderia encontrar o meu caminho de volta à música ou a uma conexão real com outra pessoa. Os seus olhos, antes tão cautelosos, agora brilhavam com emoção aberta. Você mudou tudo, Amélia, não apenas pelo que toca, mas por quem você é. Enquanto ele se inclinava para beijá-la, Amélia refletiu sobre como um único momento, um desafio aceito, um risco abraçado, havia alterado o curso de tantas vidas. O que tinha começado como uma brincadeira tornou-se a apresentação mais significativa da sua vida, despertando sonhos adormecidos não apenas para ela, mas para todos ao seu redor. E quando os braços de Gabriel a envolveram, Amélia soube com absoluta certeza que este era apenas o começo da história deles. Uma composição ainda a ser escrita, nota por nota.